Octavius armado e perigoso. Por algum motivo, na versão brasileira decidiram falar Octavius ao invés de Octopus. O título faz um trocadilho usando a palavra Armed. Ela está indicando que Octopus está armado, ao mesmo tempo que fala que ele possui braços extras. O episódio começa com a Aranha pegando carona num trem para chegar à casa de Felícia. Claro, eu só vou estudar com ela. Serei seu professor particular de física. Com aquela história da aranha assassina, acho que ela nunca me deixaria vê-la. A história que ele comenta é a do episódio da Viúva Negra, onde Felícia chama Peter de covarde por ter saído de perto dela no momento do ataque. Notem que ele chama o robô de Aranha Assassina, e não de Destruidor Aranha como no original. Outra coisa diferente é que no original, Peter comenta que vai levá-la a uma exposição de ciência, algo que não é falado na versão brasileira. Essa cena foi reciclada do episódio com Mistério. Aqui ela faz mais sentido, já que está de noite, e não de manhã como no outro episódio. Calma, Parker. Felícia é uma garota doce e comum. Com um gramado do tamanho do Central Park. Quando esse lugar vai ser um estado? Interessante que no episódio do Escorpião, Felícia parece morar num prédio chique em Nova York. Mas pensei que morasse por aqui. É claro que com todo esse dinheiro, ela pode ter mais de uma casa, né? Entre, Sr. Parker. Eu vou anunciá-lo. Em inglês, o dublador desse mordomo é o mesmo do Alfred do desenho do Batman. Ele também faz a voz do Dr. Octopus durante o desenho. Logo depois, aparece alguém destruindo as câmeras do local, o que chama a atenção dos seguranças. E então, notamos outra cena reciclada do episódio do Mistério. Pelo jeito, a família de Felícia tem exatamente a mesma segurança do museu. A casa inteira da tia May caberia nessa sala. E ainda haveria lugar para os Jets fazerem uma boa briga. Peter cita os Jets, time de futebol americano de Nova York, e fala de uma briga. Em inglês, ele usa a palavra scrimmage, que até pode ser traduzida como briga, mas no contexto seria melhor traduzida como um treino. Notem que na cena aberta, o vaso não tinha essas flores rosas tão chamativas. Parker! Mas que gentileza, trouxe flores. Obrigado. Não foi nada. Então, onde está sua mãe? Parker, ela foi comprar um iate novo. O que aconteceu? O velho se molhou? Essa cena ficou esquisita. Felícia parece simpática até demais, fingindo não ver que aquelas flores são as mesmas do vaso. E depois, a primeira coisa que Peter pergunta é onde está a mãe dela. Algo que me chamou a atenção são os olhos de Peter, que ficam com um traçado muito simples. Esse traçado dos olhos aparece algumas vezes durante o episódio. Vamos no conversível? Está meio friozinho e eu não trouxe blusa. Eu vou buscar uma jaqueta, se você não se incomodar. Peter foi menos comportado na versão original. Em inglês, ele fala que está meio frio lá fora, mas que vai manter Felícia aquecida. Mesmo assim, ela sobe para pegar um casaco. Como na versão brasileira ele não fala da exposição, fica parecendo que ele vai na casa dela para estudar, mas já sai logo depois. Após ouvir um barulho alto e um pedido de socorro, Peter vai ao encontro de Felícia e encontra Octopus. Outro vilão que dispensa maiores apresentações, Otto Octavius é um gênio da área científica, que após um acidente, conseguiu ter controle mental sobre 4 tentáculos, feitos de uma liga de titânio e aço. Eles eram presos no seu tórax e energizados por um pequeno gerador termoelétrico. Dessa vez eu quero ver Felícia chamando Peter de covarde. Ele foi pra cima de Octopus e acabou tendo o teto derrubado em cima dele. 4 braços metálicos? Sim, foi o que eu vi. Notou alguma coisa a mais nele? Talvez uma cabeça extra. Jonah Hardy, sou agente Ford do FBI. Tenho mais notícias. Sua filha foi sequestrada. Zoando a testemunha por causa de um cara de 4 braços? Parece que esse pessoal do FBI não está manjando tanto quanto a polícia de Nova York. A mãe de Felícia aparece pela primeira vez no desenho. Nos quadrinhos, seu nome é Lydia, mas aqui no desenho só chamam ela de Sra. Hardy por enquanto. Ela volta a aparecer somente na 3ª temporada, e terá um nome diferente dos quadrinhos. No pedido de resgate, ela reconhece a assinatura de Octavius e comenta que parou de investir dinheiro nos experimentos dele. Ao ouvir o nome do doutor, Peter lembra da sua infância. Quando eu tinha 10 anos, o tio Ben me matriculou num acampamento de ciência. O homem que dirigia o acampamento era o Dr. Otto Octavius. Era um gênio. Essa história de que Octavius foi professor de Peter não existe nos quadrinhos, sendo criação do desenho. Essa é uma das poucas vezes que conseguimos ver os olhos do doutor, já que depois ele fica usando uns óculos escuros. Eu tentei sozinho um experimento que estourou na minha cara. Daí o Dr. Octavius disse uma coisa que eu jamais esquecerei. O risada deles é insignificativo. A ciência é que importa.
Ela justifica tudo o que fazemos por seu bem. Uma coisa que me chamou a atenção é esse sotaque dele, que parece ser meio alemão. Na versão original, ele também parece ter sotaque, algo meio britânico. Nos quadrinhos, Octavius e sua família são americanos, então não teria motivo para colocar esse sotaque no personagem. Quem é você? Quem sou eu? O que é num nome? Um polvo, seja lá o nome que tenha, seria muito mortal. O doutor adapta uma frase do livro Romeu e Julieta. No livro, Romeu se pergunta o que tem num nome, já que aquilo que chamam de rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem. Octopus, por sua vez, fala que mesmo com outro nome, seria igualmente mortal. Felícia pergunta por que foi capturada, e o doutor conta sua história. Ele diz que foi ridicularizado pelos colegas cientistas, já que não confiavam no seu projeto de fusão a frio. Mesmo assim, a Fundação Hardy financiou seu projeto, mas como ele demorou muito para conseguir resultados, suspenderam o financiamento. Determinado, ele continuou o projeto num porão, mas acabou ocorrendo um acidente. O Dr. Octavius sumiu naquela estação, mas graças ao milagre da fusão biônica, nasceu o Dr. Octopus. Interessante que na versão brasileira tem falas a mais. No original, ele não fala desse milagre da fusão biônica. Aqui fala J. Jonas Jameson, presidente da CEO J3 Comunicações. A dublagem deu uma pequena vacilada aqui. Ele não é presidente da CEO, ele é presidente e CEO. Acho até perdoável esse erro, já que a sigla não era tão usada aqui no Brasil na década de 90. Jameson tinha uma relação próxima com a família Hardy, como vimos no episódio da Viúva Negra. Então, ele faz pessoalmente um comunicado pedindo para Octavius entrar em contato, pois o valor de resgate seria pago. Estranho que nessa cena aparece um fundo roxo. Nas outras cenas, a logo da J3 aparece no fundo. Jonas, se for ele, o que quer que eu faça? Fique frio. Não fico sempre, Robbie. O que quer que eu faça? No original, Robbie não fala nada sobre si mesmo. Ele fala para Jameson manter a calma, o que quer que aconteça. O doutor então entra em contato, enquanto assiste o programa numa televisão portátil. No meio da conversa, Jameson não aguenta e começa a reclamar. Não conte com isso, seu polvo de 8 braços. Não, Jonas, não. Você é o símbolo de tudo que tem de errado nesse país. J. Jonas Você Jameson, é um o lunático, grande comunicador. um marginal. Em inglês, ao invés de polvo de 8 braços, ele chama Octopus de Lula de 6 braços. Jameson fica tão nervoso que até suas rugas ficam piscando e sumindo. Ao ser chamado de covarde, Octopus fica irritado e manda Jameson entregar o dinheiro pessoalmente e sozinho, mas é claro que o Homem-Aranha vai aparecer por lá também. Imagino que esteja sozinho. O FBI prometeu não se meter. Achei bem interessante ele falar a sigla FBI em inglês. O próprio agente tinha falado FBI mesmo. Sou agente Ford do FBI. Mãos ao alto, todas elas. Homem-Aranha, o que está fazendo aqui? Isso é simples. Você o trouxe, não? Eu nunca! Seu cabeça de teia criador de encrencas! É um prazer ver você também, babaca. Caramba, chamou de babaca num desenho infantil? Bons tempos desses anos 90. Em inglês, ele chama Jameson de Pickle Puss, uma expressão para alguém com cara de emburrado, ou algo do tipo. Acha mesmo que seus poderes de aranha podem ser comparados com o impacto arrasador dos meus tentáculos hidráulicos? Pensei nisso. Não perca seu tempo pensando. Engraçado que em inglês, Octopus ainda fala que seus tentáculos são inquebráveis, mas alguns episódios mais à frente, vamos ver que não é bem assim. Nos quadrinhos, ele chega a usar tentáculos de adamantium. A ideia apareceu num quadrinho do Demolidor, em 1980. O aranha então é arremessado para fora do local. Quando volta ao armazém, ele vê que o Octopus foi embora e ganhou mais um refém. Se não tivesse se metido, teria minha filha de volta agora. Não acho que ele a teria libertado. Ah, você lê mentes também? Pelo que eu sei, pode até estar trabalhando para aquele lunático. Eu te defendia contra Jonas, dizendo que a cidade estava melhor por sua causa. Talvez eu estivesse enganado. Vindo de Robbie, isso doeu. Nossa, achei essa esculhambada do Robbie meio exagerada. Logo depois, temos essa cena com o Spider disparando teias pela cidade, que já apareceu em vários episódios. Nosso herói fica chateado, mas dá a volta por cima bem rápido, principalmente se comparado ao episódio anterior. Então, ele tem a ideia de resolver as coisas com o Peter Parker. Nessa cena, o prédio à direita se movimenta mais do que devia. Esse vídeo acaba de chegar. Felícia! Caramba,
O vídeo começando com esse gemido fica parecendo até outra coisa. Bom que mostraram uma imagem depois para esclarecer. E mais um aparelho dos anos 90 dando as caras, o videocassete. Notem que o agente do FBI resolveu usar óculos escuros. Pelo menos ele não dá uma de Octopus e usa óculos escuros à noite. Peter aparece e consegue convencer todos ali presentes a deixá-lo resolver as coisas, já que conhece o doutor e seus trabalhos. Deixa eu falar com ele. Alô? Dr. Octavius? Aqui é Peter Parker. Fui um dos seus alunos anos atrás no acampamento de ciência. Parker? Provavelmente não se lembra de mim, mas me ensinou como a ciência é importante. Nessa cena, aparecem duas bocas no rosto de Peter por alguns frames. O pessoal do FBI não ajudou praticamente em nada nesse episódio. Eles deixaram Jameson e Peter negociarem diretamente com o sequestrador. Não fique se metendo, já vi muito filme de crime. Somos profissionais, sabemos lidar com essas situações. Parker manda tão bem na conversa que o doutor pede para ele mesmo entregar o dinheiro do resgate. Peter! Parker! Não se preocupem, tudo vai acabar bem. Só acredito vendo. Octopus explica que seu projeto é uma fonte de energia, que produziria bilhões de kilowatts. Peter comenta que ele pode se tornar instável e explodir, mas o doutor não parece preocupado. Ele até parece gostar da ideia, já que a explosão do projeto anterior fundiu os tentáculos em seu corpo. Inacreditável. Me faz lembrar de Flash Thompson. Todo mão. Flash safadão, o cara da mão boba, um dos comentários mais aleatórios do desenho. Essa bateria nuclear provavelmente foi a inspiração para os acontecimentos do filme Homem-Aranha 2, com aquele reator movido a trítio. Mesmo recebendo o dinheiro do resgate, Octopus não solta os reféns, dizendo que essa seria somente a primeira prestação e que quer mais dinheiro. Não sou mais seu aluno e não há mais nada que possa me ensinar. Oh, não? Peter! Nem Parker merecia isso. Nessa cena, pintaram errado os dentes e a língua do doutor. Além disso, a cena do ataque dos tentáculos foi reutilizada muitas vezes nesse episódio. Peter aproveita a deixa para se trocar e volta como Homem-Aranha. Virou sua profissão se meter onde não é chamado? Bela carreira. Sem salário, sem férias, nem salário de salubridade. Essa fala do Aranha reclamando do trabalho foi tirada dos quadrinhos. Em Amazing Spider-Man edição 11, o herói fala com o Octopus que seu trabalho não tem férias, pensão e nem salário. Em meio a outra cena de luta muito bem animada, Spider acaba caindo ao lado de um dínamo, um aparelho que gera eletricidade e um campo magnético. Ao ligar o aparelho, ele consegue prender os tentáculos de Octopus, mas ao mesmo tempo liga o teste de turbina, deixando Jameson e Felice em perigo. Se conseguir desligar o dínamo, vai enfrentar a fúria total do Dr. Octopus. Octopus? Ele mesmo falou diferente antes. Nasceu o Dr. Octopus. Então, o Aranha desliga o dínamo para proteger seus amigos, e enquanto tenta desamarrá-los, é pego pelo doutor. Como se sente sabendo que pode mudar as coisas, Homem-Aranha, mas não pode fazer? Quase tão ruim como se sentisse que meu nome fosse Dr. Octavius. No original, Spider fala do apelido Doc Ock, muito usado pelo nosso herói para se referir ao vilão. Na versão brasileira, ele diz Dr. Octavius, dando a entender que Spider acha um nome ruim, o que não deixa de ser verdade. O vilão liga a máquina novamente e deixa os reféns em perigo. Eu odeio interromper um megalomaníaco no meio da ação, mas tem uma areia nos seus olhos. Em inglês, o Aranha fala teia nos olhos mesmo, ao invés de falar areia. Eu só fico pensando, não era melhor tirar os óculos? Essa mesma cena está presente no quadrinho Amazing Spider-Man edição 3, e lá o Octopus faz o óbvio. Ele tira os óculos, ao invés de arrancar a teia na brutalidade como no desenho. O doutor acaba soltando o nosso herói, que já planeja usar um eletroímã para prender os tentáculos novamente. Seu homem de Neandertal de 6 braços, por que não vem até aqui e luta como um polvo? Eu não sou burro, Homem-Aranha. Eu não vou cair na mesma cilada 2 vezes. Ele fala que o Octopus tem 6 braços, apesar do prefixo octo indicar 8 membros. É claro que na fala, ele ignora as pernas do vilão. Enquanto isso, a turbina já começa a ligar e se aproxima dos reféns. Spider então pega o projeto do doutor e joga ele pra cima. O vilão pega a esfera para evitar sua destruição, enquanto nosso herói liga o eletroímã, que puxa o Octopus e envia uma carga elétrica por seu corpo, deixando-o desacordado. Mas aquela esfera não tinha uma bateria nuclear?
Se aquilo cair no chão, acho que teria criado uma explosão. E será que a corrente elétrica do eletroímã não poderia causar uma falha explosiva naquela bateria? Bom, o que eu tenho certeza é que esqueceram de pintar a luva amarela na mão de Octopus nessa cena. Spider então consegue desamarrar os reféns e tirá-los de lá antes da turbina chegar à força total. Como eu poderei lhe agradecer? Esse parece um modo bastante bom. Não! Peter! Enquanto o Aranha tenta se fazer de machucado como Peter Parker, vemos várias cenas recicladas juntas, sendo as mais toscas essa do Aranha se arremessando do local, e depois essa em que ele se cobre com várias coisas destruídas e de alguma forma troca de roupa lá embaixo. Você está bem? É claro. Ótimo. Que encontro, hein? Se é que se pode chamar isso de encontro. Se Peter não conseguiu impressionar a Felícia até agora, não consegue mais. Ele se colocou em perigo 2 vezes para proteger ela. Paredes de pedra não formam uma prisão, nem cráteres de ferro se transformam numa caverna, não contra o gênio do Dr. Octopus. Essa fala de Octopus foi retirada do poema To Althea from Prison. Um pequeno vacilo foi a tradução de cage como caverna. Eu acho que acabaram lendo cave antes de traduzir. Essa prisão provavelmente deve ser a de Rikers Island, local de Nova York para onde vários supervilões iam. Uma prisão com um nome e localização muito parecidos existem de verdade em Nova York. O episódio tem maior relação com o quadrinho Amazing Spider-Man edição 3, a primeira aparição de Dr. Octopus. Ele ganha controle dos seus tentáculos depois que seu experimento explode, porém, ele sofre danos cerebrais, o que acaba sendo um motivo para ele atacar as pessoas. Ao tentar resgatar reféns, o Aranha perde feio e é jogado para fora do local. Ele sente a derrota de um jeito parecido com o que ocorre no desenho. A diferença é que nos quadrinhos ele se sente fraco comparado ao Octopus, enquanto no desenho ele acha que fez uma besteira e ainda houve sermão de Robbie e da mãe de Felícia. Curioso que nos quadrinhos ele volta a ter confiança em si mesmo depois de ouvir uma palestra feita por, acreditem, o Tocha Humana. Spider então consegue derrotar Octopus e impede que ele destrua uma usina nuclear. A relação do vilão com a família Hardy e com Peter foi criação do desenho, mas temos outras referências aos quadrinhos. Na edição 12, o vilão captura Betty Brant, envolvendo Parker e Jameson no resgate, de uma forma similar ao desenho. Uma curiosidade é que o Doutor consegue desmascarar o Aranha nessa edição, mas como o herói estava doente e fraco, ninguém acreditou que Peter era o verdadeiro Homem-Aranha. Depois de se recuperar, ele volta e derrota Octopus. E a última curiosidade desse vídeo é que Octopus foi o primeiro vilão a ter seu nome real dito, e não só seu codinome. O Camaleão, o Consertador e o Abutre, que haviam aparecido antes, não tiveram seus verdadeiros nomes ditos até então. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores. Os próximos 3 vídeos serão da saga do Venom. Tentarei lançar todos em abril, então fiquem de olho. Até a próxima!